Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos e nossas irmãs que estão ouvindo este shiur, que hoje nós iremos dar continuidade da Parashá Noah. Nós começamos desde Bereshit, aonde a Torá menciona ali a criação dos céus e da terra. E agora nós estamos na Parashá Noah, Parashá de número 2. Bem, como de costume na comunidade, nós lemos a Torá todos os Shabat. Como aqui é por meio da internet, nós iremos pegar alguns temas importantes a serem mencionados nesta Parashá. E no decorrer nós vamos interpretando, e esclarecendo algumas dúvidas que muitas pessoas às vezes têm quando chegam em determinado assunto. Pois bem, gostaria de agradecer ao carinho de todos que nos mandam um e-mail, que nos enviam mensagem através dos comentários, os comentários que deixam a gente muito feliz. Essas pessoas agradecem de coração, nos mandam um WhatsApp. Ficamos muito felizes por você, por você se interessar em estudar e compreender as escrituras num todo. Bem, gostaria de enfatizar também que nós não somos os donos da razão, tá? Nós não somos os sabichões, nós não estamos aqui para popularizar, agregar pessoas. Nosso intuito não é agregar pessoas, o nosso intuito é sim conscientizar aqueles que realmente almejam a palavra do Eterno e que querem ter mais uma intimidade com Hashem, com o Eterno. E é por isso que nós estamos aqui doando o nosso tempo para que você compreenda e para que você entenda realmente o sentido das coisas. Bem, a Parashá, ela inicia com a história de Noah. Em uma geração, Noah era um homem justo e sincero. Vejam só, pessoal, Noah, que é Noé, ele vivia em meio a uma devassidão aonde as pessoas, elas eram idólatras, adúlteras, o roubo predominava, o roubo, o assassinato, a ganância, a desordem, As pessoas chegaram ao ponto de comer animais vivos. É isso mesmo. As pessoas chegaram ao ponto de beber sangue, uma prostituição terrivelmente assustadora, E sem falar dos gigantes que haviam naquela época, aonde os próprios gigantes, eles estavam comendo as pessoas vivas. Então, Noé, ele vivia em meio a tudo isso. Você imagina, você dentro da sua casa e as pessoas roubam, as pessoas assassinam, sem um mínimo de consciência pura. As pessoas iam lá e cometiam homicídio, as pessoas iam lá e cometiam roubos, furtos e muitas mazelas, muitos males. Essas pessoas estavam cometendo algo que não havia freio, era desenfreados. Eles estavam se lançando cada vez que passava, cada dia que passava, a maldade. E o Eterno
olhou, passou com seus olhos sobre toda a terra e encontrou Noa, né? Noa, que é Noé, ele andou com o Eterno. Um detalhe interessante, que o que nos aponta aqui verdadeiramente é a justiça. E Noa, ele andava justo em meio a uma humanidade perversa. Ele era um arauto da justiça, um homem que realmente se destacou com luz diante daquela humanidade, diante daquelas pessoas. E é por isso que o Eterno, né, o escolheu junto com mais 7, com seus familiares, para salvar a humanidade, né? Muitas pessoas se perguntam: por que que o Eterno destruiu as pessoas? Por que que ele fez isso? Existem pessoas romantizadas, sentimentais, que não entendem os atos de justiça de Hashem. Veja, apesar de você ter uma vida, eu sempre enfatizei isso e volto a enfatizar novamente. Apesar de você ter uma vida, de você ter você estar livre, né, entre aspas, você viver tranquilo, você não deva a satisfação a ninguém, isso não quer dizer que você está longe dos olhos do Eterno, né? Tem pessoas que têm a sensação de que está livre. Eu faço o que bem quero. É isso que os assassinos fazem. É isso que as pessoas que caluniam, as pessoas que cometem atrocidades, o roubo, o furto. Então, essas pessoas pensam que elas não estão sendo observadas. Essas pessoas pensam que elas vão passar impune em certas situações. E não vai, pessoal. Tá? Não vai. Então o Eterno, sabendo disso, que a humanidade iria se perder, ele preservou este homem, um tzadik, um justo, chamado Noa. Só que isso lhe custaria um preço, a sua vida lhe custaria um preço extraordinário, né? E é um preço, você tem que pagar. Você quer ser salvo, você tem que pagar, né? Então é esse o objetivo da Paraxá, é de nos mostrar que precisamos ser melhores pessoas, pessoas bondosas, pessoas justas, verdadeiras e que venha estar a balança com medidas justas. O que eu quero dizer com isso? Que você não roube, que você não usurpe, que você não faça mal a ninguém, porque o Eterno está te vendo. Repito, o Eterno está te vendo. Então, seja verdadeiro. E esse homem, né, Noa, todos nós, a humanidade que hoje existe, veio por meio dele e seus filhos, que é Shem, Ham e Efet, que é Jafé, né? E Cã e Shem. Então, Shem, os seus 3 filhos, Shem, Ham e Efet é o mais velho. Shem, de acordo com os nossos sábios, desempenharia o papel fundamental da história. E Ham era o mais novo. Qual o papel fundamental? O papel fundamental da história é que nós vamos saber daqui a pouco. A terra estava corrompida, cheia de violência. Ela estava corrompida e cheia de violência. E é por isso que o Eterno resolveu dar cabo. Não havia mais árvores, não havia mais plantas, porque de início os gigantes que viviam naquela época comeram toda a vegetação e lhe restaram os animais sobreviventes daquela época e eles comiam os animais vivos. Depois que os animais começaram a estar extintos, não mais aparecia, né? Frequentemente aparecia, eles capturavam e comiam vivos. Quando acabou
os animais acabaram, né, entre aspas, porque eles fugiam, né? E aí, o que que ocorre? Eles passaram para os seres humanos, que eram mais fáceis. Então havia essa disputa em questão de carne, em questão do sangue. E os animais que restaram, os animais que fugiam, é exatamente esses que o Eterno os chama, preserva a vida deles, justamente para Noa entrar na arca com cada um com o seu casalzinho, né? Macho e fêmea. Então, continuando. A medida da arca, veja algo interessante, pessoal. A medida da arca, de acordo com os nossos sábios, os nossos eruditos judeus, eles dizem que media 144 metros de tamanho, 24 de largura, 14 metros de altura. Então era uma arca muito grande, né? A conduta de Noa salvou a humanidade. A conduta de Noa salvou a gente hoje, pessoal. Hoje você está vivo aí graças a ele. Veja que um justo, um tzadik, ele é capaz de salvar a humanidade. Por isso que o Eterno condena o assassinato. Porque se você matar alguém, você pode estar bloqueando as almas, as pessoas que viriam daquela semente, daquela pessoa que você matou. E é por isso que os sábios dizem que quem assassina, ele cometeu um ato muito mais além do que apenas um assassinato. Ele matou uma geração inteira. É isso mesmo. Né? Existe muitos assassinos por aí. Existe muitas pessoas que são verdadeiros assassinos. Como eu já falei, pessoas que desejam o mal, as pessoas que calculam o mal, que dormem pensando no mal de uma pessoa. Essas pessoas são verdadeiras assassinas, apesar de não ter cometido o ato, porque elas temem pela justiça dos homens, mas no seu coração e no seu intelecto ela já matou várias vezes muita gente, né? Então a conduta de Noa salvou a humanidade. Adonai fez uma aliança com Noa, né? Uma coisa interessante que nós devemos observar é que veja só, no versículo 17 do capítulo 6 diz o seguinte: Então eu mesmo trarei as águas do dilúvio sobre a terra para destruir de sobre o céu todo ser que respira. Tudo que há sobre a terra será destruído. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com você. Entre na arca você e seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um deles com você. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga 2 para dentro da arca, para mantê-los vivos com você, um macho e uma fêmea, né? Um macho e uma fêmea. Então, um detalhe aqui que nós temos que observar é o seguinte: o Eterno não mandou entrar 2 fêmeas e 2 machos. Ele mandou entrar casal por casal. Veja como a geração hoje está pervertida, que as pessoas se relacionam com o mesmo sexo, com outra pessoa, né? Se o Eterno mandou macho e fêmea, é com o intuito de procriar, né? Mas hoje os valores estão invertidos e o que ocorre? Hoje nós vemos o homossexualismo e ainda chegam a admitir que é normal. Deus me ama do jeito que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que sou, né? Ele me ama. As pessoas ainda têm a cara de pau de falar isso. Se ele amasse, ele não destruiria
Uma coisa é o Eterno ama a todos, mas ele não admite certas coisas, então ele aplica a justiça, tá? O amor do Eterno é sublime, mas não se aproveite dessa sua liberdade para dar vazão à carne, disse Paulo. E o que ocorre hoje é isso. Esta aliança, pessoal, vejam só algo interessante. Esta aliança que o Eterno fez com Noé, né? É algo bastante interessante. Por mais 7 dias, Adonai fará chover. Vejam, Noé, ele ficou um bom tempo, né, construindo a arca, né? Noé tinha 600 anos, né? E um outro detalhe é que ele iria fazer depois de 7 dias após a inauguração da arca, né? Depois de 7 dias após a inauguração da arca, e também após a morte de Matusalém, né? Que de acordo com o seu luto, né? Que são 7 dias, iria começar a chover. Bem, Noa constrói a arca, ele entra com os animais, né? Cada animal. Veja que os animais impuros e os puros, eles entraram também. O corvo, o urubu, a águia, o coelho, a lebre. Entrou vários, inclusive alguns insetos. Cobras, macho e fêmea. Entrou elefante, rinoceronte, né? E assim vai. E o Eterno fez uma aliança com ele e fechou a porta por dentro. Macho e fêmea, um casal cada espécie, Adonai fechou a porta por dentro. Após fechar a porta, começou a chover em profusão. Esta aliança que o Eterno fez com ele, dá-se um número na gematria de 40, que representa o Men. E o Men representa água. E o Men representa também o Machia. Vejam, o Eterno faz uma aliança e choverá durante 40 dias e 40 noites, que representa a letra Me do alfabeto hebraico. E Me significa água. E o Mer também significa o Machia. A água serviria para purificar a humanidade e a terra. A água, repito, durante 40 dias significava a purificação da terra, né? E logo após a purificação da terra, quem iria purificar a humanidade de todos os pecados? O Machia. Isso está escrito no livro A Luz das Letras Hebraicas. Você pode ver o Men ele representa o número 40. Então 40 foi os dias de água que choveu sobre a terra. 40 dias de água chovendo consequentemente. 40 dias. As comportas do céu se abriram, as fontes se romperam, né? E a água avançou sobre a terra em profusão, diz as escrituras. Veja, de acordo com alguns especialistas, de acordo com alguns estudiosos de história e etc., eles falaram o seguinte, que antigamente havia uma terra só, chamada Pangeia. Muitas pessoas não sabem disso. Não havia continentes separados, era uma terra só chamada Pangeia. Quando houve o dilúvio,
esses continentes, essa terra se rompeu e hoje nós vemos os continentes que hoje existem, tá? Então, antigamente era só um chamado Pangeia. Isso é ciência, você pode pesquisar, tá escrito. Pangeia, você vai ver. Era só uma só terra, tá? Noa tinha 600 anos, o Eterno fechou a arca, né? Fechou a arca por dentro. Profundezas da água invadem a terra. Janelas do céu se rompem, foram abertas. Choveu 40 dias e 40 noites. Né? Houve o luto, após o luto de Matusalém, como eu disse. A água cobriria as maiores montanhas. Né? As maiores montanhas que existem sobre a terra cobriria a mais de 7 metros. Desde o bico, desde a ponta da montanha, mais 7 metros para cima. Veja a altura que as águas chegaram. Quando há uma enchente aqui, né? A gente mora em São Paulo, quando há uma enchente as pessoas ficam assustadas. Imagina esse acontecimento que aconteceu na época de Noa. Ninguém se salvou, pessoal. Os animais que ficaram, os animais que restaram, morreram todos. A água se manteve sobre a terra 150 dias. Veja, 40 dias parou de chover. Choveu 40 dias. Quando completou os 40 dias, parou de chover. A água se manteve sobre a terra 150 dias. A comida, os vegetais e frutas, cereais não apodreceram. De acordo com os nossos sábios, todo o alimento que Noé estocou não apodreceu, porque havia um ambiente de shalom, de segurança. Alguns eruditos dizem que havia uma sensação do reinado milenar dentro da arca, como se reinasse o reinado milenar estivesse ali dentro. Então os animais os animais selvagens não atacaram o homem, os animais, as serpentes não atacaram. E realmente eu acredito nisso porque já imagina, né? Você limpar as fezes de todos aqueles animais, né? Um serviço braçal, exausto, Noa ficava exausto. E se não houver esse ambiente de shalom, de segurança do reinado milenar, ninguém aguentaria, né? A gente fica preso em algumas situações aí quando vamos trabalhar e a gente já se sente incomodado. Imagina na época de Noa. Bem, também eram casos de vida ou morte ali, né? Você estava à deriva, né? O Eterno estava guiando aquela arca. Bem, e choveu 150 dias, a comida não apodreceu, né? Isso, acredito, é justamente por causa desse ambiente harmonioso do reinado milenar que havia lá dentro, né? Os animais não se relacionavam sexualmente, né? Não havia cruzamento, né? Nem eles, o próprio Noa, nem seus filhos e suas esposas também mantiveram relações sexuais. O sol, a lua e as estrelas nesse dia não brilharam. Veja que quando caiu a chuva, durante 40 dias, o sol desapareceu, a lua não deu a sua luz, as estrelas sumiram tudo, pessoal. Tudo ficou em trevas terríveis, terríveis. O negócio foi feio. Terão permissão para relações sexuais, eles não tiveram, né? Justamente para evitar esse tempo, né, que eles estariam 150 dias, metade de um ano, gente. O ano tem 365 dias, eles iriam ficar quase a metade de um ano. O Midrash relata que as águas do dilúvio veio para purificar a terra. Isso é o Midrash falando. Mas Paulo, lá na frente, ele diz que o dilúvio foi prefigurativo à purificação, à imersão, ou seja,
purificou a terra realmente de todos os males que a terra tinha cometido através dos seres humanos. E isso houve uma purificação, uma imersão. Somente os peixes foram a única espécie viva, né? Os peixes não morreram, ok? De acordo com o Midrash, um gigante... Tá, aqui eu vou entrar nesse detalhe, que é o seguinte. É o óbvio, pessoal. O óbvio é o óbvio. Está escrito nas escrituras, aqui na própria Paraxá, que não houve salvação nenhuma, nenhum ser vivente sobreviveu ao dilúvio. Bem, como nós sabemos, antes de Noa e no período de Noa havia gigantes. E esses gigantes, eles foram gerados por uma relação sexual não autorizada pelo Eterno e por meio de Malar, que é anjo, e por meio de um ser humano, que é a mulher. Então, os anjos, isso está no livro de Enoque, por isso eu falei na Paraxá Bereshit, isso está no livro de Enoque, que eles se relacionaram, 200 anjos desceram aqui na terra e, né, eles tomaram forma de homens e mantiveram relações sexuais com mulheres. Vejam só, e dessa relação sexual, as mulheres deram à luz a gigantes. É isso mesmo. Está escrito que até Satanás se transforma em anjo de luz. Isso é verdade, tá? E aí o que ocorre? Nasceram gigantes, esses gigantes, né, cresceram sobre a terra. De acordo com alguns sábios, esses gigantes eles não têm alma, eles não são seres humanos. Embora tenha 10% da genética humana, mas o resto é angelical e é por isso que eles não têm alma, eles não têm espírito, eles agem por instinto, né? Se eles agirem por instinto, eles agem por instinto. Então, resumindo, ele não é um ser vivo autorizado pelo Eterno, tá? E o Midrash ele diz que este gigante sobreviveu, né? Aí você diz, Gretz, mas as escrituras disse que não sobreviveu, tá? Aí eu pergunto, como que Golias apareceu para Davi logo após o dilúvio? Como que Og, a qual Moshe o matou, ele se deitava numa cama de ferro, era um gigante. Ele também. Como esse Og aparece lá em Êxodo, após o dilúvio? Como que outros gigantes nefilins aparecem lá na frente? Isso é uma genética, alguma coisa aconteceu. Não, pessoal. Vejam, o gigante ele não tem relações sexuais com pessoas. Não tem como ele ter relação sexual com mulher. Então, de acordo com alguns sábios, esse gigante, ele se autoprocriava, tá? E é por isso que aconteceu o nascimento, consequentemente, de gigantes, ok? Havia um local de gigantes. Josué e Caleb, e Yehoshua e Caleb, eles foram fazer espiar a terra, e lá eles encontraram gigantes, plural, tá? Então eles se geravam gigantes, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque as pessoas ficam pensando, eita, e agora, e agora? E aí os gigantes acabaram. Os gigantes acabaram no século 21. Nem na época de Yeshua aparece gigante mais, mas eles se acabaram ali de Salomão para frente, tá, gente? O filho de Davi para frente. Com Davi ainda existiu Golias. De acordo com alguns, Golias foi o último gigante a ser morto, tá? E é por isso que Davi se levantou para matá-lo,
porque havia ainda um único gigante descendente dos Nefilim. Ponto final. Então, é só você pensar. O óbvio, é óbvio, né, gente? É óbvio. Então, continuando. Você pode discordar de mim, não tem problema não. Continuando. A arca, né? Um outro detalhe também, que eu não li aqui, né? De acordo com o Midrash, um gigante sobreviveu ao dilúvio chamado Shanhazai, que lá na frente chamam ele de Og. Shanhazai. As águas do dilúvio arrastou todos os corpos para as planícies da Babilônia. Vejam só. De acordo com os estudos dos nossos sábios, os corpos das pessoas, toda aquela podridão de corpos foi arrastado para a Babilônia. É isso mesmo. Bavel, né? A arca pousou, né? Pousou não, né? Ela ancorou ali no Monte Ararat. Você pode pesquisar na internet que dizem que lá ainda resta algumas madeiras da arca lá. Tanto é que a arca foi feita de cipreste, uma madeira muito forte, tá? Então existe sim. Só que ninguém consegue ir ao topo do Ararat. É justamente porque o Eterno não quer que ninguém vá. Porque se as pessoas forem, as pessoas vão fazer um altar lá em cima e começar a adorar até os pedaços de pau lá. Que as pessoas gostam de adorar pedaço de pau, não está escrito. E é por isso que o Eterno não permite que ninguém suba. Ok? Noé envia um corvo, né? Ele enviou um corvo. Ele enviou o corvo não encontrou lugar para pousar e ele ficou voando de lado para o outro, né? Um animal impuro. Depois Noa soltou uma pomba, que é um animal puro, e a pomba foi, bateu as, meia hora depois ela voltou. Mais 7 dias ele soltou a pomba e ela voltou com um ramo de oliveira. Né? Soltou a primeira vez, ela voou, 30 minutos voltou, ele pegou de volta. Mais 7 dias, ele soltou a pomba e ela voou, pousou. E a única coisa que ela pegou não foi um pedaço de capim, ela não pegou uma planta qualquer, ela pegou um ramo de oliveira. E a oliveira, gente, ela é resistente a tudo. Ela resiste a tudo. Existem vários tipos de oliveira, né? As mais antigas oliveiras, existe 17 no Líbano, com aproximadamente 5.000 anos. E existe uma em Israel chamada Matusalém, que tem mais de 5.000 anos. Mais de 5.000 anos. Ou seja, é o tempo que nós estamos hoje. Nós estamos 5.780, no ano de 5.780. Então, ela tem mais de 5.000 anos. Tá? Isso é bastante interessante nós notarmos que ele pegou uma oliveira. E a oliveira representa o povo de Israel. E o povo de Israel ele é resistente a tudo, né? O povo de Israel já passou por vários exílios, o povo de Israel já foi levado cativo, o povo de Israel já foi escravizado, o povo de Israel já foi massacrado e ele subsiste. E ele subsiste, significando que realmente Israel é uma oliveira. E aqueles que são enxertados na oliveira fazem parte também de Israel. Por fim, o Eterno manda Noa sair da arca. Saia da arca. Essa expressão saia da arca, né, significa que eles estavam num convívio tão bom lá dentro que eles estavam com medo de sair e acontecer novamente o dilúvio. Era essa a preocupação, pessoal, que havia.
Então o Eterno abriu a porta e disse: saia, né? E eles ficaram lá dentro, em vez deles, por conta própria, saírem para ver as coisas. Não, eles ficaram lá dentro com aquela sensação de shalom, uma coisa tão exuberante, uma coisa maravilhosa. E infelizmente esse período já acaba naquele momento que o Eterno diz: saiam. Aí o Eterno diz: podeis comer a carne. Mas o Eterno dá uma exceção: não coma carne com sangue, não coma o sangue, né? Antes, lá em Adão, o Eterno disse: ó, esse que deu todos os vegetais, todas as plantas, os frutos, né? O Eterno não mandou Adão comer carne. Mas agora o Eterno abre uma exceção para que o homem coma a carne, se sentir vontade. Porém, há regras concernentes à matança, gente. Uma coisa que a gente tem que entender é que você viu uma galinha e vai matar ela de qualquer jeito. Não. Existe todo um trabalho, né, para matar um animal, para que ele não venha sofrer. Se você quer comer carne, e esses requisitos acompanhavam a época. Esses requisitos acompanhavam a época de Noa, né? Não saía pegando o animal e comendo, não. Arrancando, né? Como aconteceu antes do dilúvio. Arrancando a pele, comendo os animais vivos. Não. Agora, há todo um critério, há todo um cuidado para que você mate um boi, né? Um bezerro, uma ovelha e assim sucessivamente, tá? Prestação de contas pela vida. Se você matar o animal como se estivesse cometendo um assassinato eterno, vai requerer prestação de conta sobre a sua vida, né? Não é porque o eterno está concedendo, né, ele está abrindo uma exceção, concedendo para que você coma carne, você não pode dizer que é o dono da razão e que é dono da vida e ficar matando aí torta e direita. Não, há regras concernentes a isso. E hoje o que nós vemos hoje é o quê? Uma matança terrível dos animais. Os animais estão sendo mortos cruelmente e vão pagar pelo preço. O Eterno vai requerer, já falou isso. Prestação de conta. E tanto é que ele disse depois que você pagaria com a sua vida, tá? Você paga com a sua vida, gente. É algo muito sério isso, muito sério mesmo. Então, continuando, o Eterno, né, viu que eles estavam com medo, não tinham relações sexuais, com medo de acontecer novamente o dilúvio. O Eterno fez uma nova aliança através do arco celeste, que as pessoas chamam hoje de arco-íris, mas o nome é arco celeste. Então o Eterno colocou no céu o arco celeste, com cores maravilhosas, com cores lindas, né? E a aberração do homossexualismo, eles invertem os valores e colocam isso como um símbolo. Isso é uma perversão, tá? Vão pagar por isso, porque o Eterno não deixa que ninguém passe impune, tá? E não adianta chorar, gente, não adianta. Mas você tá errado. Não, não adianta. É o Eterno que disse, não sou eu não, tá? Mude a natureza, mude pra tu ver. É o Eterno que disse, não sou eu não. É melhor aceitar, né? É melhor aceitar. Chora, como diz o ditado, né? Que agora fugiu da cabeça. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. O arco celeste. Os filhos de Noa. Então, vejam só. O Eterno fala, não, agora vocês podem ficar tranquilo que não vai vir mais, em outras palavras, tá, gente? O Eterno falou assim, mas eu tô falando para você entender. O Eterno disse, olha, vocês podem ficar tranquilo que eu não vou mais destruir a terra com, com água. Pode ficar tranquilo. Mas esse sinal servirá que
todas as vezes que vocês virem e que eu enviar chuva sobre a terra, saibam que eu fiz uma aliança com a humanidade. Então, todas as vezes que você olha, você, né, fala que o Eterno tenha misericórdia de mim. Porque realmente aquela geração, de acordo com os significados, é que aquela geração está como era antes, tá, gente? E é por isso que quando a chuva vem, fica tudo preto, tudo escuro, logo vem o arco-íris mostrando que aquela geração está como era antes, tá, gente? O grau de espiritualidade dela é negativo, não está se evoluindo. Ham é o pai de Canaã. Então veja, Noa, no início, ele pega, antes de entrar na arca, de acordo com o ensinamento dos nossos sábios, ele pega um ramo da videira, um raminho, um galho, e leva para dentro da arca e fica cultivando ela ali e tal. Quando ele sai da arca, em vez dele lavrar, como ele era lavrador de terra, ele gostava muito disso, ele vai logo e planta um vinhedo, uvas, né? E quando ele planta uvas, ele pega a uva, ele pega aquelas uvas boas, bonitas, deliciosas. E aí o que que acontece? O que que ocorre? O que que ocorre? Ele planta aquela uva e aí ele vai colher as uvas e fabrica ali o vinho, um vinho forte, um vinho bom, e aí ele fica bêbado, feliz, ele fica feliz por pela inauguração daquele novo mundo, né? Ele fica muito feliz e aí ele vai dormir e ele está nu na sua tenda, ele está nu e de acordo com os nossos sábios, Ram, né, que é o pai de Canaã, foi lá e castrou o pai, para o pai não ter mais filhos. E também manteve relações sexuais com ele. Veja que coisa terrível, tá? De acordo com os nossos sábios. E é por isso que ele, quando despertou do vinho, o que que ocorreu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele amaldiçoou Canaã, que é a geração de Ram. Canaã. E Canaã, ele foi amaldiçoado, tanto é que a terra prometida, quem a ocupava eram os cananitas, descendentes de Ram. E como eles foram amaldiçoados, o Eterno mandou para que o povo de Israel viesse tomar posse daquela terra, porque eles estavam, os cananitas, ocupando uma terra que não lhes pertenciam, pela ausência de Israel. Então, quando o Eterno manda Israel ocupar a terra prometida, é porque a terra prometida estava sendo ocupada por uma geração amaldiçoada, por causa do seu avô, tá? Que é os quenanitas. Noa plantou uma vinha, né? E aí aconteceu. E os seus filhos, né? Ali, Shem e Yefet, eles dizem o Midrash que eles foram de costa, usando uma capa para não ver a nudez do seu pai, em forma de respeito. E é daí que todo o judeu, quando ele faz as suas orações, ele cobre a cabeça. Esse é o significado do talit, tá? Mostrando que existe uma autoridade suprema acima, e é por isso que nós não ousamos olhar para cima, como forma de respeito, tá? A maldição para a geração de Ram, que é Canaã, será servo. Eles serão servos. As tendas de Shem, por isso que existia uma academia, se você for olhar os livros antigos, havia uma academia chamada Academia de Shem, aonde as pessoas buscavam o Eterno, aonde as pessoas estudavam sobre a palavra do Eterno, sobre o Eterno, né, faziam orações, né, as pessoas se dedicavam na sua espiritualidade. Então, essa academia de Shem, né, é bastante importante porque eles serviam ao Eterno,
eles apresentavam sacrifícios de louvor, eles invocavam o nome do Eterno. Isso mesmo, eles invocavam o nome do Eterno. Lembra na Parashá de Bereshit que começaram a invocar o nome do Eterno? Justamente quem foi? Enoque. Enoque, ele começou a invocar o Eterno, junto com aquelas pessoas, né, filhas de Adão, ok? E Eva, o sucessor de Abel. Um outro detalhe interessante, pessoal, é que toda a terra usava uma só língua. Toda a terra usava uma só língua. E aí veio a construção de Bavel, que é a Babilônia. Lembra dos corpos que foram lançados para lá, nas planícies de Bavel? Vejam só, Nirod, ele foi. Os filhos de Ram foram Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sivá, Havilá, Savat, Ramá e Savitacarrá. Os filhos de Ramá foram Shevá e de Dedã. Cush foi o pai de Nirod, o primeiro governante poderoso da terra. Ou seja, ele foi um homem eloquente, orador, que usava bem as suas palavras. Ele conseguia cativar a massa. E qual era o assunto da época? Vejam, pessoal, ele dizia, Nirod, vejam, povo meu, o Eterno, ele vai destruir novamente a terra. Isso já se passou várias gerações, as pessoas já estavam popularizando a terra e etc. Então esse homem chamado Nirod, ele era um eloquente, ele convencia as pessoas, por isso que ele é um caçador poderoso diante do Eterno. E ele convencia as pessoas com esse argumento, dizendo, olha, o Eterno vai destruir o mundo novamente, nós temos que nos preparar. Vamos lá, vamos construir uma torre para que quando o dilúvio vier, esta torre sustente e que nós venhamos, e o nosso nome venha a ser um renome, venha estar em renome e nós venhamos nos salvar do grande dilúvio. Então as pessoas concordaram e as pessoas começaram ali nas planícies de Bavel, tinha muitas pedras, tijolos, eles assaram tijolos, construíram tijolos e começaram a edificar uma torre chamada Bavel. Veja que Bavel, este homem, esse espírito, o espírito deste homem opera até os dias de hoje. É o poder do convencimento, é a eloquência. Vejam que as igrejas estão cheias de pastores eloquentes, cheias de bispos, apóstolos, aqueles que se auto-intitulam de pessoas eloquentes para arrastar a massa. E eles arrastam a maioria das pessoas. É só vocês olhar para a igreja. Coisas sem sentido. Compram o Eterno. Oferecem sacrifícios de dinheiro. Oferecem sacrifícios, quantias extraordinárias para comprar uma bênção, para que eles venham ser abençoados. E quando isso ocorre por meio não sei do que, talvez seja por meio de trevas, aí é que eles ganham um grande nome. Os eloquentes da época são assim, no século XXI. Esse espírito de Bavel, esse espírito de Rassatã que estava em Nirod naquela época, opera no dia de hoje, tá? A gente sempre operou e sempre vai operar até o dia que o Mashiach chegar, ok? Então ele tinha esse poder de convencimento. E aí as pessoas foram construindo, e diz as escrituras que o Eterno olhou e disse, que bexiga é aquilo? Não, estou brincando, tá? O Eterno olhou e falou, que é aquilo ali? Que coisa terrível! Vamos descer e executar juízo, e confundamos a língua deles, né? E aí a gente confundindo a língua deles, o Eterno poderia destruir aquela torre,
né? Brincando, mas o Eterno preferiu confundir. E é dali que surgem os idiomas. É dali que surgem os idiomas, né? As 70 nações que logo após nós veremos nos próximos capítulos, né, das Paraxá. Então, o Eterno confundiu, um começou a falar japonês, o outro começou a falar português, o outro começou a falar chinês, alemão, russo, inglês. Aí falou, o que é isso? Ninguém está entendendo ninguém e vamos descer. E é por isso que Babel é chamado de confusão. Confusão. E tem realmente confusão nesse meio. Tudo que tem um espírito de eloquência, um espírito de cativar pessoas. Preste bastante atenção. Muitas pessoas têm esse espírito, muitos líderes têm esse espírito de cativar pessoas, né? De agregar pessoas, aglomerar pessoas, arrastar multidões. Tem muita gente assim. Então ficai sobre avisos, cuidado, porque esse pode ser o espírito do anti-Machia, o espírito de Nirod. Então, cada um foi para o seu canto e aqui termina a Paraxá. O que nós aprendemos com isso, com esta Paraxá? As informações foram claras, foram ditas para você, mas o que nós devemos aprender é aquilo que Shaul disse, que Noa ele foi o arauto da justiça, né? Enquanto ele construía a arca, ele falava, gente, se arrependam dos seus pecados, se arrependam do que vocês estão fazendo. E hoje as pessoas são igualzinhas na época de Noa. Disse Yeshua que muitos se casavam e davam-se em casamento, festa, bebida, né? Prostituições, não estavam ligando para a vida, não estavam ligando por ser supremo. As pessoas se esqueceram totalmente do Eterno, as pessoas não quiseram saber do Eterno, e aí as pessoas se lançavam no mal, se lançavam a praticar coisas maldosas, e aí veio a consequência. Disse Yeshua que eles não perceberam até que as águas invadiram o mundo. E aí, meu filho, não tem mais como voltar atrás. Então, nós aprendemos que nós devemos sim, hoje, se submeter ao Eterno, se submeter à autoridade divina, ter temor, obedecê-lo, né? Praticar as suas mentes voltas, obedecer grandiosamente a sua palavra, que você venha temê-lo e que você não venha cometer coisas erradas diante do próximo, diante das pessoas, que você seja um Noah, que você seja uma pessoa, um tzadik, um justo, um verdadeiro. Tá? Veja que Noa, ele não andava na igreja, ele não andava em sinagoga, ele não andava em comunidade, mas ele era a própria justiça. Ele era um homem íntegro, reto, temente e andava com o Eterno. É isso que nós temos que ser. Não que é errado você ir numa igreja. Não, não é isso que eu quero dizer. Não que é errado você ir numa sinagoga ou numa comunidade. Não, mas isso são consequências. Mas o que nós deveremos mesmo fazer é obedecer o Eterno, tanto se for dentro de uma comunidade judaica ou fora de uma comunidade judaica, você será visto por ele. E ele sabe guardar os filhos, e ele sabe guardar os justos. Então, que esta mensagem venha entrar no teu coração, que você seja como este homem que salvou a humanidade, que você salve a sua família, que você salve as pessoas, ajude as pessoas. É isso o nosso dever. É esse o nosso dever que estamos aqui falando para você sobre a palavra do Eterno, para que você venha ser salvo. Né? Nós costumamos dizer o seguinte: as pessoas que nós ajudamos, elas vão ensinar seus filhos, os seus filhos vão ensinar os filhos delas, e assim vai. E aí vamos construir uma comunidade sólida, uma comunidade que venha ser exemplo diante da humanidade.
Bem, pessoal, que o Eterno abençoe a todos. E agora nós vamos para a próxima paraxá e que o Eterno te conceda shalom, misericórdia e a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Bechem Yeshua Mashiach. Amém.